Oi gente, meu nome é Rafael Ventimiglia, eu sou psicólogo clínico, analista do comportamento e psicólogo escolar educacional. Eu sou gerente de proteção à livre orientação sexual daqui da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e nós estaremos juntos nessa videoaula para falar sobre a pasta LGBTI. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre os conceitos, sobre a sigla LGBTI e quem são esses sujeitos. Vamos lá? Então, como vocês podem acompanhar aí de casa, a gente vai falar inicialmente sobre alguns conceitos dentro da sexualidade para poder compreender quem é essa população LGBTI. Então, vocês estão vendo aí diversidade sexual, a população LGBTI, que é o que a gente vai falar hoje, né? Bom, sexualidade, alguns conceitos e um breve percurso histórico sobre a sigla LGBTI. A gente inicia com a sigla GLS, que queria dizer gays, lésbicas e simpatizantes. Essa sigla é uma sigla extremamente restritiva, porque limita a população LGBTI a dois segmentos de orientação sexual, inclusive. Os gays, lésbicas e quem não era gay, quem não era lésbica, era simpatizante. Aí entravam heterossexuais, as outras identidades e as outras orientações sexuais. Essa sigla ela ainda é utilizada, mas com um cunho muito comercial, ok? Depois disso, né, não tem como a gente fazer todo o percurso histórico detalhando item por item. Depois disso a gente teve um avanço, sobretudo nas políticas de saúde, que viabilizaram e visibilizaram os outros segmentos, as outras orientações sexuais, as outras identidades. E aí a gente chega à sigla GLBT, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. E dentro de transgêneros, que é um conceito que a gente ainda vai estudar, a gente tem travestis e transexuais. Transgêneros aqui no caso é um conceito guarda-chuva que acopla muitas outras identidades. Em função das lutas das mulheres, né, de todo o empoderamento feminino, do avanço das políticas para essas mulheres, na conferência do ano de 2008, decidiu-se por mudar de lugar o L e o G, passando o L para frente do G e ficando a sigla LGBT, como forma de justamente valorizar essa atuação das mulheres pelos direitos humanos. E aí a gente tem a sigla LGBT que é utilizada oficialmente no Brasil. Então, mesmo que você ouça por aí LGBTI, LGBTQ+, LGBT+, a sigla oficial ainda é LGBT. Aqui no estado do Pará, nós utilizamos a sigla LGBTI para a inclusão de um outro segmento, que são as pessoas intersexuais. Aí vocês perguntam, tá, mas Rafael, quem são os intersexuais? Os intersexuais são aquelas pessoas que, equivocadamente, a gente chamava de hermafroditas, né? Que é um termo emprestado da biologia, mas que não condiz com essas pessoas. Por quê? Porque esse termo hermafrodita, ele fazia referência a animais não humanos que vinham com os dois sexos. E as pessoas intersexuais, elas são para além disso, para muito mais além disso, né? São pessoas que ou vieram com os dois sexos, um pênis e uma vagina, ou vieram com nenhum sexo, e aí muito entre aspas, tá? Porque é tão irrisório, pela falta de uma palavra, esses órgãos sexuais, né? Tão pequeno assim. Eu não tenho mesmo uma palavra para dizer para vocês agora nesse momento, que a medicina acaba desconsiderando de fato isso como órgãos sexuais. E também aquelas pessoas que, em alguma medida, têm alguma alteração hormonal. Essas seriam as pessoas intersexuais. E aí, no Pará, a gente utiliza essa sigla LGBTI.
E aí a sigla toda, né? Lésbicas, gays, bissexuais, pessoas travestis, pessoas transexuais e pessoas intersexuais. Em outros países, a gente já utiliza a sigla bem grandona, com muitas letrinhas e com mais, como forma de incluir o maior número possível de orientações sexuais e identidade. Por exemplo, nos Estados Unidos já se utiliza LGBTQIA. Em Portugal, enfim, na Europa como um todo. Mas aqui no Brasil, como eu reforcei para vocês, a gente ainda utiliza a sigla LGBT, ok? Vamos avançar. E aí, para a gente compreender os dois conceitos principais, que é de identidade de gênero e de orientação sexual, a gente precisa compreender primeiro esses conceitos iniciais aqui. Já é consenso na ciência, na área acadêmica, que o ser humano ele tem uma constituição biopsicossocial. Então, o organismo mais o psicológico e também o meio. Ora, todos nós sabemos que eu influencio o meio e o meio me influencia. Então, nós agimos sobre o meio age sobre a gente também. Nesse sentido, a gente vai para o conceito de sexo. Quando eu falo em sexo, eu estou falando do sexo biológico, né? Estou falando de questões cromossômicas, hormonais, estou falando de genitália. E aí o sexo, ele nasce conosco, né? E dentro do sexo nós temos uma divisão, uma grande divisão entre machos e fêmeas, né? E aí no meio disso a gente teria as pessoas que são intersexuais, como eu acabei de explicar para vocês. Passando disso, né, e com base no sexo é que a gente chega ao conceito de gênero, que, diferentemente do sexo, ele não nasce conosco, ele é uma construção social e muitos autores vão falar sobre isso, inclusive vou deixar uma referência bibliográfica para vocês, de uma grande pesquisadora, que é a Judith Butler, que inclusive estabelece esse tipo de discussão sobre gênero, sobre a construção do conceito de gênero. Mas hoje na nossa sociedade costuma-se utilizar o sexo para se delimitar o gênero. Então, por exemplo, aquela criança lá nasceu, ou a mãe foi tirar o ultrassom, e aí olharam lá, tem uma vagina. Em termos de sexo, essa criança é o quê? Fêmea. E aí, em termos de gênero baseado nesse sexo, é que a sociedade vai dizer, é uma menina. E a partir daí, muitas outras construções vão começar. Quarto de menina, cor rosa, roupinha rosa, bonecas e assim por diante, né? A mesma coisa também vale para o menino. No conceito de gênero, dentro de gênero, a gente tem uma grande divisão entre homens e mulheres. E aí surge um outro conceito que é o não binário. Hoje existem pessoas, talvez vocês ouçam falar ou vão ouvir ainda falar, em pessoas não binárias. Ou seja, essas pessoas elas não se identificam, é inclusive uma forma de identidade de gênero, essas pessoas não se identificam nem como homens, nem como mulheres. Passando do conceito de gênero, que nos define enquanto homens e mulheres, basicamente, nós passamos para o conceito de expressão de gênero, que aí é a forma como eu me apresento para o meio, para o mundo. E aí, nesse sentido, nós temos dois grandes grupos, uma expressão de gênero feminina e uma expressão de gênero masculina. Dentro desse conceito também a gente vai encontrar aquelas pessoas que têm uma expressão de gênero andrógena, ou seja, como se fosse uma espécie de mix entre masculino e feminino, tá? Com uma camisa que as pessoas consideram feminina e aí também com uma bota que as pessoas consideram masculina, por exemplo, né? Usando um batom e um corte que geralmente os homens utilizam e assim por diante. Aqui, pegando o conceito de sexo, nós vamos entender, olha, machos e fêmeas, tanto homens, né, tanto animais
humanos quanto animais não humanos. E aqui um exemplo de expressão de gênero masculina. Vocês podem ver aí que a gente tem essas pessoas, são mulheres lésbicas, mas com uma vestimenta que geralmente na nossa sociedade os homens utilizam e não as mulheres, gravata borboleta, terno, paletó. Para a gente tentar elucidar, deixar gravado aí na mente de vocês esses 3 conceitos iniciais, a gente vai dar um exemplo. Eu vou me utilizar como exemplo, né? Em termos de sexo, meu sexo é o quê? Macho, ok? Em termos de gênero, eu sou homem. E independe da minha orientação sexual, que é um conceito que a gente ainda vai estudar. E em termos de expressão de gênero, eu tenho uma expressão de gênero masculina. Percebam que os ditos estabelecidos pela nossa sociedade, né, nesses ditos, eu estou com um corte, que geralmente são os homens que utilizam, as mulheres utilizam cabelos mais longos. Isso não impede, inclusive, que homens utilizem cabelos mais longos, mas eu estou falando de uma questão de padrão mesmo, né? Eu estou com uma camisa social, estilo social, que geralmente os homens também utilizam. Não estou maquiado, não estou com batom, não estou portando brincos. Então, não estou dizendo que os homens não podem utilizar esses adereços, esses acessórios. Claro que não. Podem sim, inclusive, se sentirem bem. Mas estou dizendo para vocês que é o padrão que tem a nossa sociedade, um padrão estabelecido. Ok, gente? Vamos avançar então? E aí, dentro desses conceitos, tendo esses conceitos como premissa, a gente parte para o conceito de orientação sexual, como vocês podem verificar aí. Mas o que seria a orientação sexual? Você deve estar se perguntando. Ora, a orientação sexual é como eu me sinto atraído afetivo e sexualmente pelo outro. É uma questão que envolve eu e o outro, uma ou mais pessoas. Isso é o que diz uma pesquisadora, uma professora, inclusive mulher transexual, da Universidade de Brasília, que vai estar nas referências lá para vocês, o material que eu tirei, esse conceito, chamada Jaqueline Gomes de Jesus. Tudo bem, gente? Então... Este é o resultado que encontrei na web. Desculpa. Meu Deus, estou derrubando tudo. Então, o que acontece? A orientação sexual, por que a gente não utiliza opção sexual? Porque é errado utilizar opção sexual. Ora, simplesmente porque não se opta por sofrer. E a população LGBTI, no quesito orientação sexual, tem sofrido bastante. Isso começa desde a infância e perpassa por toda a vida, sobretudo no processo de escolarização. Os bullying LGBTI-fóbicos são relatados constantemente para a gente em função da orientação sexual da criança, do adolescente, né? Infelizmente. Então, não se opta por sofrer. Mas, Rafael, por que orientação sexual? Ora, porque como está orientada a sua sexualidade. E aqui, no caso, orientada para o outro. Ok, gente? Tudo bem? Então, vamos avançar. Bom, dentro de orientação sexual, existem várias orientações, ok? Mas eu estou trazendo 3 orientações sexuais aqui que é para ilustrar bem para vocês esse conceito. A gente tem a orientação heterossexual, que é aquela em que eu me sinto atraído afetivo e sexualmente pelo gênero oposto. Se eu sou homem, eu me sinto atraído por uma mulher. Se eu sou mulher, eu me sinto atraído por um homem. E aí, eu seria uma pessoa heterossexual, ok? Aí eu tenho o conceito de bissexual, que são aquelas pessoas que se sentem atraídas por ambos os gêneros, homens e mulheres. Então, eu posso ser uma mulher e me sentir atraída por um homem e também por uma mulher. Isso não tem tempo, isso não tem período, ok? Isso é muito fluido. Pode ser a qualquer momento, eu estou agora com um parceiro e depois eu não me sinto mais atraído, agora eu me sinto atraída por uma mulher ou pelos dois, isso independe. Tá bom, gente? Bom, e aí
a gente tem o terceiro que eu trouxe para vocês, que é o homossexual. A homossexualidade, a orientação sexual homossexual, que nada mais é do que são aquelas pessoas que se sentem atraídas afetivo e sexualmente pelo mesmo gênero. Então, se eu sou homem, eu me sinto atraído por outro homem. E se eu sou mulher, eu me sinto atraída por uma outra mulher. Ok? Dentro de homossexual, nós temos uma divisão entre gays e lésbicas. Os gays são aqueles homossexuais homens, que se identificam com o gênero homem. E as lésbicas são aquelas homossexuais que se identificam com o gênero mulher. Tudo bem? Vamos avançar. Eu trouxe para vocês exemplos, olha. E eu quero já fazer aqui uma grande ressalva e pedir desculpa para vocês, porque na internet é bem difícil que você consiga imagens de pessoas negras com uma licença gratuita, né, para a gente poder utilizar, como a gente está utilizando essas imagens que vocês podem ver aí. Então, eu tive que fazer essa ressalva mesmo pela dificuldade que eu tive de encontrar essas imagens. Mas a minha vontade mesmo é que a gente tivesse uma grande representatividade necessária, inclusive aqui nessa videoaula, ok? Trouxe um casal heterossexual para fazer a ilustração, né? Ou seja, uma mulher que se sente atraída afetivo sexualmente por um homem e um homem que se sente atraído afetivo sexualmente por uma mulher. Trouxe também um casal bissexual, olha, no exemplo que vocês estão vendo, a gente tem um homem com outro homem e uma mulher, mas pode ser também de outra forma, pode ser uma mulher com um homem e com uma outra mulher. E eu trouxe 2 casais homossexuais para fazer a ilustração para vocês, ó. 2 mulheres e 2 homens. Tudo bem? Então vamos avançar. E aí a gente chega ao conceito de identidade de gênero. Nós já estudamos sexo, o conceito de sexo, nós já estudamos o conceito de gênero, nós já estudamos o conceito de expressão de gênero e de orientação sexual. Vale ressaltar que orientação sexual é totalmente diferente de identidade de gênero, mas eles estão interrelacionados sim, ok? Então, Rafael, o que seria identidade de gênero? Eu vou me apropriar novamente dos estudos da professora Jaqueline Gomes de Jesus, que ela diz: identidade de gênero é como eu me vejo, como eu me reconheço e como eu me identifico. É uma relação minha comigo mesma ou comigo mesmo. Percebam que enquanto na orientação sexual é uma relação minha com o outro ou com os outros, na identidade de gênero não. Uma relação minha comigo mesmo. É como eu me identifico. Ok, gente? E aí, dentro de identidade de gênero, a gente tem 2 outros conceitos: cisgênero e transgênero. O que são as pessoas cisgênero? Bom, lembra quando a gente falou do conceito de gênero lá atrás, que ele, na nossa sociedade, é construído a partir do sexo? Então, olhou para a criança que nasceu, tem um pênis, é menino. E a gente olhou para a criança que nasceu, tem uma vagina, é menina. Bom, a nossa sociedade faz essa atribuição, né? Como eu falei para vocês, e a partir daí toda uma construção. Menino brinca com boneco, com carrinho, com bola. Menina brinca com boneca, com fogãozinho. Inclusive é algo para a gente se debruçar sobre essas discussões, o papel da mulher na nossa sociedade, né? Que baseada no patriarcado, constrói papéis para a mulher que condicionam ela a somente cuidar da casa, cuidar dos filhos. Mas isso é uma outra discussão. Bom, voltando ao conceito de cisgênero. Cisgênero são aquelas pessoas que concordam, que assumem o gênero que lhes foi atribuído lá quando do nascimento. E eu vou me usar como exemplo, novamente. Eu, quando criança, lá, né, na barriga da minha mãe fez um ultrassom e o médico viu que eu tinha um pênis. E por ter um pênis, automaticamente a minha família e o médico disseram: é menino.
Eu fui crescendo, me identificando enquanto sujeito de direito e eu continuo afirmando isso. Eu me sinto como homem, eu me vejo como homem, ou seja, eu concordo com esse gênero que me foi atribuído. Então, se eu concordo com esse gênero, eu sou uma pessoa cisgênero. E muitos de vocês que estão nos assistindo agora devem ser pessoas cisgêneros, podem ser pessoas cisgêneros, né? Esse prefixo cis, ele vem do latim e significa justamente concordância. Em oposição a isso, nós temos o conceito de pessoas transgêneros, que é o contrário. São aquelas pessoas que discordam do gênero que lhes foi atribuído quando nasceram. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com um pênis, aí a sociedade diz que essa pessoa era um menino, só que essa pessoa passou pela infância e tal, hoje se reconhece como sujeito de direito e diz, não, eu não me identifico como menino, eu me identifico como uma mulher, apesar de ter um pênis. Esse é o conceito de transgênero. É como se houvesse uma transição entre os gêneros, o que não pode ser afirmado, tá? As pessoas já têm essa identificação. Muitas delas, na verdade, não conhecem, desconhecem os conceitos e não se identificam como transgênero, mas elas já têm esse sentimento, já têm o psicológico todo voltado nesse sentido. Tudo bem? Dentro de transgênero, nós temos muitas identidades de gênero, como eu falei no começo desse vídeo. Transgênero é um conceito guarda-chuva. E aí a gente vai ter pessoas cross-dressers, travestis, transexuais e assim por diante. Aqui eu trouxe só duas para vocês. A gente tem a figura da pessoa travesti e eu coloquei aí como a travesti. Por quê? ênfase nisso. Não existe travesti, não existe o travesti, não existe travesti masculino, só existe travesti mulher. Por isso que sempre que você ouvir ou ver, né, ou se referir a alguma travesti, você tem que dizer, olha, lá vai a travesti, olha a travesti passando, aquela travesti. Utilize sempre os pronomes no feminino, tudo bem? Transsexuais, por outro lado, a gente já tem homens e mulheres. E aí talvez você esteja me perguntando, tá, Rafael, mas qual a diferença de uma pessoa travesti e uma pessoa transexual? Olha, quase nenhuma. Hoje, quase nenhuma, tá? Existia aquele mito de que pessoas transexuais eram somente aquelas que tinham feito a cirurgia de redesignação sexual. Aquela cirurgia que a gente popularmente chama de mudança de sexo. Mas isso não é verdade. Percebam que o conceito de identidade de gênero ele é uma autoafirmação. E sendo uma autoafirmação, eu posso me declarar transexual mesmo sem ter feito uma cirurgia. Basta que eu tenha todo o meu psicológico voltado para o feminino, por exemplo, se for um caso de uma mulher transexual, ou para o masculino, se for o caso de um homem transexual, que é justamente essas figuras que a gente está vendo dentro desse conjunto pessoas transexuais. Ok, gente? Eu novamente quero ressaltar para vocês que orientação sexual é diferente de identidade de gênero. Tanto é que existem, por exemplo, homens transexuais, ou seja, nasceram com o sexo fêmea, né? Lhes foi atribuído o gênero mulher, mas não se identificam como mulheres, se identificam como homens. Essas são pessoas, são homens transexuais. Existem homens transexuais que são homens transexuais gays, ou seja, homens transexuais homossexuais. Eu sei que ficou um pouquinho confuso aí para você, mas é só lembrar que orientação sexual é uma coisa e faz relação a como eu me sinto atraído afetivo sexualmente pelo outro. E identidade de gênero não. Identidade de gênero já é uma identificação minha. Então eu posso sim ser um homem transexual homossexual. Ou posso ser um homem transexual heterossexual também. Não tem problema algum. E o inverso também vale. Para o outro lado também vale, para as mulheres. Mulheres transexuais lésbicas. Ora,
mulher transexual que gosta, que se sente atraída afetiva e sexualmente por uma outra mulher. Tudo bem? Eu trouxe 2 exemplos para vocês verem transição, né? De uma pessoa que estava assumindo, por algum motivo, o gênero feminino, né? O gênero mulher, como vocês podem ver aí nessa foto, de um homem transexual, e que agora assumiu de fato a sua identidade de gênero, ou seja, não se reconhece como mulher, se reconhece como homem, e aí fez todas essas redesignações que a gente chama, a fim de adequar a imagem que tem de si ao psicológico, tudo bem? Ao corpo, desculpa, a imagem que tem de si ao corpo. Então fez essas mudanças mais estéticas, você pode ver, cresceu a barba, né? Os traços ficaram um pouco mais grossos, o corte de cabelo, lembra aquela questão do padrão, né? Que a gente tem na nossa sociedade, está utilizando uma camiseta e na foto aqui à sua esquerda estava utilizando uma espécie de manto aqui cobrindo e tal, uma blusinha, enfim. Eu trouxe também um exemplo do oposto, do caso de um homem trans, de uma mulher trans, né? Desculpa, de uma pessoa que assumia um gênero homem e que não se identificava como homem, mas se identificava como mulher. Então vejam aí a modificação que essa pessoa fez, inclusive em termos de seio, né? Provavelmente uma prótese. Essas pessoas fazem diversas redesignações. O primeiro passo que geralmente se procura é fazer a hormonioterapia. Nós aqui no estado do Pará, nós somos um dos poucos estados que temos o ambulatório do processo transexualizador para realizar esse tipo de redesignação. Então a pessoa vem, é acolhida nesse ambulatório, começa a fazer consultas, é atendida por nutricionista, por psicólogo, por endocrinologistas e assim por diante, uma série de especialidades com o objetivo de fazer essas modificações, essas redesignações para alinhar a imagem que tem de si ao corpo. Ok, gente? Então, nesse primeiro módulo a gente vai ficar por aqui. Eu estou aí com as referências, vocês estão vendo as referências, podem pegar para pesquisar, fiquem à vontade. Nós temos um outro material que também vai para vocês estudarem, e qualquer dúvida a gente está disponível aí para ajudar vocês a dirimir essas dúvidas. Um forte abraço, estudem e a gente se vê. Muito obrigado.